as caravanas para Israel. Eu estou na contagem regressiva, em dezembro eu estou indo para Israel com uma caravana bem grande. Nós estamos indo em dezembro com um bom grupo e vai ser muito bom, vai ser uma bênção, tá? Vai ser fantástico. Olha só, inclusive tem 5 vagas. Tem 5 vagas para essa caravana. A agência está com uma promoção, enquanto o dólar segue alto, a agência congelou o dólar a R$ 4,95. Então o pessoal ainda vai pagar mais barato que está o câmbio. Então é uma chance, é uma oportunidade, não precisa de visto, só passaporte. E nosso pacote está incluso tudo, só está fora o almoço, mais nada. Então é uma caravana maravilhosa. Nós vamos para Paris, Egito e Israel, tá? Gente, vamos orar. Vamos orar, então me ajudem, depois participem, depois lá. Outra coisa, eu tô com um fórum agora só sobre o livro do Apocalipse. Um fórum só sobre o livro do Apocalipse. Eu fechei com um pastor que é da Advec, Taquara, pastor Isaías. Ele é diretor de um instituto bíblico de cursos online. E eu vou entrar em estúdio, vou gravar um seminário todo online, com material, vai ter um e-book, tá? Vai ter o livro que eu vou lançar sobre o Apocalipse, vai ter um livro impresso, vai ter um livro em e-book para o pessoal poder levar para onde quiser facilmente e vai estar tudo lá, a gente vai disponibilizar, vai ser um negócio bacana, depois eu vou passar isso para vocês, mas tá, vai ser muito legal, tá? Coisa profissional, coisa bem feita e vai ser muito bom. O Marcelo entrou aí, o retrato tá pequenininho, mas eu acho que é o Marcelo da Advec Vila da Penha. É isso mesmo? Meu amigo, se for você, de qualquer jeito, se não for, um abração, tá? Irmã Fabiane Teles também, irmã Regina entrou aí também, só gente maravilhosa. Vamos orar e vamos começar. Jesus, te agradecemos por estarmos aqui, te exaltamos e glorificamos o teu nome santo. Teu nome, Senhor, está acima de todos os deuses, de todos os ídolos. Teu nome, Senhor, não há nome maior do que o teu, nos céus, na terra e debaixo da terra. Tua palavra diz que toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Por isso nós te glorificamos e exaltamos, e adoramos e glorificamos o Espírito Santo, que é quem em nós testifica essas coisas. Ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ele nos trouxe Cristo, ele é o Espírito de Cristo. Por isso nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Meus queridos irmãos, eu já tenho em outros vídeos falado sobre pecados contra o Espírito Santo. Falei sobre o pecado de resistir ao Espírito Santo, tem a ver com resistir à obra do Espírito Santo. Falei sobre o pecado de entristecer o Espírito Santo, o pecado que tem a ver com a habitação na vida cristã do Espírito Santo, a comunhão. Falei sobre mentir ao Espírito Santo, nós vimos isso quando tratamos do assunto sobre Ananias e Safira. E falamos sobre o pecado de apagar o Espírito Santo. Hoje, seguindo nessa sequência, eu havia prometido a vocês, eu vou falar hoje sobre o pecado de blasfemar, o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo. Muitas pessoas têm dúvidas sobre isso e muitas pessoas acabam criando algumas teorias. Eu quero convidar vocês, nós vamos ler algumas passagens da Bíblia e vamos permitir que a própria Bíblia fale, porque afinal de contas não somos nós que dizemos o que a Bíblia deve dizer. É a Bíblia que ensina o que nós devemos pensar e crer. Nossa fé vem da palavra e não de nós para a Bíblia vai a determinação das coisas. Então vamos lá. Primeiro texto que nós vamos ler, tem 2 textos que casam aí com essa situação. Lembre que nós estamos olhando para os 3 primeiros evangelhos da Bíblia, são Mateus, Marcos e Lucas. Eles são chamados de evangelhos sinóticos. Eles vão reproduzir vários acontecimentos e às vezes com uma ótica diferente. Ou seja, nos dando uma visão mais completa do mesmo episódio. E nesse caso, Mateus capítulo 12, anote os textos, Mateus capítulo 12, versículo 22 em diante, até o verso 32. Eu vou ler aqui esse texto em particular, porque como é o mais claro sobre isso, eu vou ler ele todo.
Mateus capítulo de número 12, capítulo 12, a partir do verso 22. A Bíblia diz: trouxeram-lhe então um endemoniado cego e mudo, e de tal modo o curou, que o cego mudo falava e via. E toda a multidão se admirava e dizia: não é este o filho de Davi? Vejam, primeiro ponto. Aqui a Bíblia não está ensinando que toda doença é demônio. Como inclusive, erroneamente, algumas pessoas acabam acreditando. Quer ver um exemplo? Durante muito tempo, as pessoas atribuíam ataque epilético a demônio. Se uma pessoa tivesse ataque epilético, está endemoniado, aquilo é demônio. As pessoas se negavam a acreditar que aquilo podia ser realmente um problema patológico, uma enfermidade que precisa ser tratada e curada. Existem hoje cirurgias para poder fazer a pessoa não ter mais tremores, hoje tem medicações, etc. Então, vejam, o texto está dizendo aqui que esse caso específico dessa pessoa aqui, por trás desses sintomas de cegueira e de ser surdo e mudo, havia na verdade um demônio que agia nele. E por isso ele não falava e ele também não via. Mas quando os demônios saíram do corpo dele, ele ficou bom. Então vejam, se por um lado a gente não pode, guarda bem que eu estou lhe explicando, se por um lado a gente não pode dizer que toda manifestação de doença é demônio, por outro lado esse texto vai nos mostrar uma outra realidade. Qual? Existem também doenças que a sua causa não é um problema psicossomático, não é um problema patológico, não é um problema biológico. O problema pode ter origem demoníaca. E a partir do momento que a pessoa fique liberta daquela possessão maligna, a pessoa vai ficar boa, vai sumir os sintomas. Esse espírito de enfermidade maligno sai e a pessoa fica boa. Vejam, eu passei uma experiência sobre isso. Me permita-me rapidamente na sequência que eu vou falar e vou caminhando. Mas como o assunto é sugestivo, me permita adentrar aqui. Eu me lembro que uma ocasião, tem alguns anos isso, eu fui pregar numa igreja. Quando eu cheguei lá para pregar, eu confesso aos irmãos, uma igreja grande aqui no Rio de Janeiro, em Jacarepaguá. Eu preguei, o culto foi uma bênção. Quando estava no final da mensagem, eu perguntei quem queria entregar a vida a Jesus. Uma senhora de uns 60 anos, corcunda, cadeirante, veio à frente. Com dificuldade trouxeram ela e ela veio à frente. Agora, olha bem, quando ela chegou na frente, a irmã Andréa está perguntando se um cristão pode ter enfermidade maligna. Irmão, se for cristão de verdade, não. Como é que o espírito de enfermidade, como é que o diabo vai se apoderar do corpo que é templo do Espírito Santo? Impossível. Você vai, eu já vi crente endemoniado, nunca vi um convertido de verdade endemoniado. Podia ter nome de crente, mas não era salvo. Então, impossível uma pessoa convertida ficar oprimida, possessa por um demônio que lhe causa enfermidade. Agora vejam, o que vai acontecer nesse culto foi o seguinte: quando essa senhora chegou na frente, e aí ela estava na cadeira lá dela, de rodas, aconteceu. Uma pessoa, parece que ela frequentava, era moradora ali perto, alguém falou pra gente que tinha 12 anos que ela estava 18 anos que ela estava naquele estado. Disse que ela não era corcunda e ela não era cadeirante, ela ficou. E o que aconteceu? O pastor que estava dirigindo o culto é um amigo meu, ele é muito usado por Deus na área de libertação. Ele atrás de mim falou no meu ouvido: William, é demônio. Pode botar a mão que é demônio. Eu conheço ele e sei que ele é muito usado nessa área. Olha só. A irmã botou, mas a enfermidade de Jó era? Não. A enfermidade de Jó, olha bem. Jó não estava oprimido, não havia um demônio em Jó. Ali é diferente. Ali Jó não ficou endemoniado, doente. Quando a Bíblia fala de chaga maligna, ele ficou doente, ficou enfermo. Qualquer pessoa pode ficar enferma. No caso dele, a enfermidade foi uma enfermidade terrível. Mas ele não ficou endemoniado, não havia nele um espírito de enfermidade. Quero que a irmã entenda que os casos aqui não são os mesmos. Esse caso aqui de uma pessoa que estava endemoniada. O demônio saiu e os sintomas desapareceram.
Olha bem, olha o que vai acontecer. Quando essa senhora estava na frente, irmão, eu perguntei, a senhora quer aceitar Jesus? Ela falou, quero. Ela então, quando eu estendi minha mão para orar, ela caiu no chão endemoniada. Caiu da cadeira endemoniada. Eu já conheço esse pastor, ele é meu amigo, muito usado nessa área. Ele olhou para mim e falou, tá vendo? Desci, coloquei minhas mãos sobre a senhora e eu expulsei 3 demônios que estavam no corpo daquela mulher. Quando essa mulher foi liberta dos demônios, queridos, acredite, ela levantou e já não era corcunda. Isso na frente de todo mundo. Ela estava corcunda, mas muito corcunda. Tinha tinha aquela ondulação enorme nas costas aqui em cima, próximo ao pescoço. Quando ela levantou, já não era corcunda, mas não andava. E então a gente falou, olha, vai lá na porta e volta. E ela vai lá em nome de Jesus. Ela foi segurando nas cadeiras, nos bancos, com muita dificuldade, lentamente, mas chegou lá na frente. Falei, volta. E ela veio com dificuldade e chegou na frente. Vai de novo. E ela foi mais rápido um pouco, segurando nos bancos. E voltou, sem segurar em nada. Vai, irmão. Ela foi, na volta, ela voltou correndo. 18 anos que estava naquele estado. E ela ficou curada miraculosamente naquela noite, depois que foi liberta dos demônios. Então, é uma situação idêntica o que esse texto aqui registra. Então, repito, a gente não pode julgar pessoas que toda enfermidade seja por origem maligna, demoníaca. Porém, existem casos em que a pessoa está oprimida, possessa de demônios, vai ser liberta e aquela doença vai desaparecer com a libertação. Agora vamos seguir, porque esse não é o nosso assunto. Outro dia eu falo sobre batalha espiritual. Agora vejam, a Bíblia vai dizer mais. Verso 24 segue dizendo, mas os fariseus ouvindo isso diziam, este não expulsa demônios senão por Belzebu. Olha só, Belzebu, príncipe dos demônios. Belzebu vem, sabe de que origem? É o demônio, o deus das moscas, o príncipe das moscas, é o príncipe dos demônios. Quer dizer, eles atribuem aquele milagre a uma manifestação demoníaca. Lembrem, Jesus está naquele momento como um homem e opera nele os 9 dons do Espírito Santo. Eles atribuem aquela operação que ocorre pelo poder do Espírito Santo. Vejam que a Bíblia vai mostrar no Evangelho de Lucas mais de uma vez que Jesus como homem estava cheio do Espírito Santo. Então eles atribuem essa manifestação pelo poder do Espírito de uma operação de demônios maligna. Aí a Bíblia diz no verso 25, Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes, todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. E se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá o seu reino? Se eu expulso os demônios por Belzebu, por quem os expulsa então os vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Olha bem, uma outra coisa importante para entender aqui. Eu já vi pessoas acusando algumas denominações porque elas têm costumes diferentes do nosso. Eu já vi pessoas criticando. Uma coisa que eu aprendi, irmão, guarda bem. Eu vejo pessoas falando mal da Igreja Universal, falando mal da igreja A ou B. Irmão, não toque na noiva do Cordeiro. A igreja é de Jesus, não fale da igreja. Pastor, mas faz isso, faz aquilo. Irmão, problema deles. O líder lá, cada um vai dar conta com Deus de si e como cuidou do seu rebanho. Agora a igreja é do Senhor Jesus. Nós não podemos, irmão, cair nesse erro. Coisa feia é ver crente falando mal de igreja dos outros. Falando mal até para ímpio, falando mal para parente. Irmão, isso é coisa feia. Crente não faz isso. Irmão, crente tem que ter ética. Não pode ficar falando mal da igreja de ninguém. Uma pessoa começa a falar mal da igreja tal, aí mas a minha não é essa não, porque essa igreja é assim mesmo, mas eu sou, por exemplo, eu sou da Assembleia, eu sou da Batista. Irmão, isso é feio.
Nunca alimente esse tipo de contenda, nunca alimente esse tipo de conversa, falando mal de igrejas. Agora, irmão, porque a igreja tal rouba, que a igreja... Irmão, nunca entre nesse tipo de assunto. Não fale mal de igreja nenhuma. Isso não é para nós. Nós não somos maldizentes. Se Deus manda a gente amar os inimigos e falar bem de quem nos persegue, quanto mais a igreja que pertence a Jesus. Então nunca faça isso, aprenda aqui que eu estou lhe falando. Nunca mais cometa esse erro, se você já cometeu. Então numa discussão, começou a falar mal de igreja, eu falei, irmão, olha só, eu respeito sua opinião, mas eu vou ali, olha, eu não gosto de falar mal de igreja, eu não falo. Não. Irmão, não toque na noiva, não toque na noiva. A noiva é de Jesus. Agora, ele vai nos ensinar um ponto importante aqui. Qual o ponto importante? Pessoas acreditam, mas lá quem opera é o espírito de engano. A pessoa está endemoniada, aí vem um demônio mais forte, bota aquele para sair e toma o lugar dele. Irmão, Jesus mostra aqui que isso é impossível. Porque o diabo, ele é mau, mas não é burro. Jesus vai dizer aqui que reino que se divide não subsiste, ou seja, diabo não expulsa diabo. Eles vão lutar para, sabe quem ser desunido? Eu e você. Pra gente falar mal um do outro, pra gente não se ajudar, não se apoiar, pra gente se dividir, pra gente murmurar, pra gente falar mal da nossa liderança, pra gente brigar entre a gente. Já viu crente brigando aqui na internet? Já viu crente brigando aqui no Facebook? Pra gente ficar falando mal um dos outros, brigando publicamente, sabe? Destilando veneno. Vai lutar pra gente fazer isso um com o outro. Mas eles, negativo. Eles são maus, mas não são burros. Você acha que existe rebelião no inferno? Não. A pessoa que for para o inferno vai para o inferno B. Não, vai para o inferno C. Não. Tem um inferno aí agora que tem 200 demônios que rebeliaram e abriram. Não existe isso não no mundo espiritual não, irmãos. Não existe isso no mundo espiritual. Só existe um inferno. Então, guarde essas lições que esse texto vai nos mostrando. Agora, chegando ao ponto focal, chegando ao cerne da questão. A Bíblia vai dizer o seguinte no verso 28. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, olha o ponto que eu falei. Mas se eu, verso 28, expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é conseguintemente chegado a vós o reino de Deus. Está entendendo? Os demônios são expulsos no ministério de Jesus pela ação do Espírito Santo na vida de Cristo. Jesus, como homem, ele tinha a manifestação dos 9 dons do Espírito Santo. Ele não era onipotente, ele não era onisciente, ele não era onipresente. Naquele momento ele não é eterno, ele não sabe todas as coisas. Ele pergunta quem me tocou quando a mulher do fluxo dizendo que tocou nele. Ele não sabe tudo. Mas ele sabe na hora que o homem vem lá falar com ele, e ele diz, aí está um judeu que não há dolo, e falou, como é que tu me viu? Te vi debaixo lá da árvore. Aí vejo que és profeta, porque operava nele a manifestação dos 9 dons. Naquele momento entrou em evidência a palavra da ciência, a revelação, e ele sabia aquilo. Mas ele olhou para aquela mulher e falou no poço, tiveste 5 maridos, o que tem agora não é teu. Está operando nele os dons espirituais, todos eles. Jesus é o único que teve os 9 dons do Espírito Santo, enquanto ministério terreno. Agora, quando ele ressuscita dos mortos, ele diz, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Acabou. Ele está de posse novamente dos atributos da divindade. Eternidade, onipotência, onisciência e onipresença. Agora, ele não vai dizer o que disse para os discípulos, que da hora da vinda do Filho do Homem ninguém sabe, nem o dia nem a hora, só o Pai. Ele não é naquele momento onisciente. Naquele momento ele não é eterno. Mas quando ele diz, é-me dado todo o poder no céu e na terra, ele sabe tudo. Nessa hora, ele sabe todas as coisas. Então, ele vai mostrar aqui que a ação de expulsar aqueles demônios e libertar aquela mulher daquele espírito de enfermidade vem pelo Espírito Santo. Vem pelo Espírito Santo. Aí a Bíblia diz, olha bem o que diz o verso 29. Ou como pode alguém entrar em casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não maniatar o valente, saqueando então a sua casa? Verso 30 ele diz, quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Verso 31, portanto eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará,
aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. Aí ele diz mais, e se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, está falando dele, lembre, Jesus é o único no Novo Testamento que é chamado de Filho do Homem. Ele diz, ser-lhe-á perdoado, mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Olha que palavra forte, queridos, que palavra forte. Isso aqui já balançou muita gente. Para a gente poder entender aqui, vejam, primeiro ponto, o que é blasfêmia? Vamos entender isso aqui. Entendam, queridos, blasfemar é falar mal. Blasfemar é xingar. Blasfemar é ofensa, é ofender. Jesus, quando é acusado de expulsar os demônios pelo príncipe dos demônios, por Beelzebu, um deus pagão, quando Jesus é acusado de que a obra que ele fez não era pelo Espírito Santo, mas era movida por uma ação demoníaca, lembrando que essa acusação está vindo de homens preparados, letrados, eram os fariseus, eram mestres em Israel, eram pessoas que conheciam todo o Antigo Testamento, que era a Bíblia da época, ou seja, todo o Taná, eram pessoas preparadas. Para poder a gente entender melhor essa passagem, eu vou convidar você a lermos mais duas passagens muito interessantes para poder entendermos isso aqui. Vamos lá, eu quero ler com você mais duas passagens. Eu não vou ler Marcos 3 porque é a mesma coisa. Se você pegar Marcos capítulo 3 e verso 20 ao 30, é a mesma coisa. É a mesma coisa que aparece aqui em Mateus 12. Então eu não vou ler, mas se quiser anotar, anote aí. A referência dessa passagem é Marcos 3, verso 20 ao 30. É a mesma coisa. Agora vamos lá. Tem duas passagens que nós precisamos ler. A próxima é Hebreus, capítulo de número 6, Hebreus 6, versículos 4 a 8. Abra sua Bíblia se você pode, se você está com Bíblia aí. Abra sua Bíblia em Hebreus. Lembre que nós não sabemos quem escreveu a epístola aos Hebreus. Eu já vi pessoas afirmando que foi Paulo. Nós não sabemos historicamente, com exatidão, quem escreveu. Há quem diga que foi Paulo, há quem diga que foi Barnabé, nós não sabemos. Então o mais certo é dizer o escritor aos Hebreus, e nunca dizer a epístola de Paulo aos Hebreus, como eu já vi inclusive até alguns líderes falarem. Então guarde isso. Na verdade, o autor humano nós não sabemos, mas o verdadeiro autor nós conhecemos, é o Espírito Santo, é Deus. Vamos lá. Hebreus capítulo de número 6, verso 4 ao 8. Olha o que diz a Bíblia. A Bíblia diz, porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo, está vendo bem? Participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro, e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim, quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Porque a terra que embebe a chuva que muitas vezes cai sobre ela e produz a erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. Mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovada e perto está da maldição, o seu fim é ser queimada. Que palavra forte, que palavra forte. Eu vou ler ainda mais um texto e eu volto nesse aqui, que eu quero que você anote bem aí, que é 1 João capítulo 5, verso de número 16. 1 João capítulo 5, verso de número 16. Aí eu volto para Hebreus. 1 João capítulo de número 5, verso de número 16. A Bíblia diz, se alguém vir seu irmão cometer pecado que não é para a morte, orará,
e Deus dará a vida àqueles que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte, e por esses não digo que ore. Verso 17 vai dizer, toda iniquidade é pecado, e há pecado que não é para a morte. Vejam, deixa eu falar um pouco agora com vocês. Essas duas passagens eu trouxe porque elas estão intimamente ligadas com o texto que nós lemos em Mateus 12 e que também aparece em Marcos 3. Quando a gente pega, por exemplo, o último texto que eu li em 1 João, capítulo de número 5, verso 16, muitas pessoas interpretam como se pecado para a morte fossem pecados mais graves, como, por exemplo, assassinato. Por exemplo, fulano adulterou, pecado para a morte, não digo que ore. Quando, na verdade, a Bíblia não está dizendo que esses aqui sejam pecados para a morte. Quando a gente estuda um assunto na Bíblia, a gente nunca pode interpretá-lo olhando para aquele texto de forma isolada. A gente precisa olhar para outras partes da Bíblia para entender o que significa aquela passagem, o que significa esse assunto. As heresias e as seitas falsas, elas não fazem isso, que é o verdadeiro exercício da interpretação. Elas pegam uma passagem, isolam e inventam qualquer coisa. Então, parece sempre ter uma lógica a heresia, até que a pessoa conhece a verdade. Agora, a verdade dá trabalho. Vejam, eu mostrei para vocês uma passagem, Mateus capítulo 12. Agora mostrei o texto que é o espelho dela, que está lá em Marcos. Mostrei para vocês o texto. Agora mostrei Hebreus 6 e agora estou mostrando 1 João capítulo 5. Essas passagens todas estão relacionadas. Ele fala da iniquidade que não é para a morte, que é o pecado que é iniquidade não é para a morte. O que ele significa que pecado para a morte? Esse texto está associado aqui em Hebreus e está associado ao texto da blasfêmia contra o Espírito Santo. Vamos entender isso agora. Ele mostra aqui em Hebreus 6, a partir do verso 4, vejam, ele vai dizer, porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo, ou seja, pessoas que experimentaram a graça, pessoas que experimentaram o novo nascimento, ainda que por um momento, experimentaram conhecer o Espírito Santo. E diz mais, e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro, e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Ou seja, ele mostra aqui o pecado da apostasia. Então vejam, o pecado contra o Espírito Santo, é o pecado de forma voluntária, resistir à obra do Espírito Santo, resistir voluntariamente, conscientemente, mesmo tendo tido sinais, mesmo tendo visto a manifestação de Deus, mesmo tendo visto o poder de Deus, que é inclusive o que acontece em Marcos, eles viram a cura, mesmo tendo experimentado coisas sobrenaturais, mesmo assim se rejeita conscientemente a obra de Cristo. A rejeição consciente da obra de Cristo, de forma tão insistente, de forma tão resistente, que chega um momento que esse pecado não tem mais volta. Não há mais volta. Ele chama esse pecado de o pecado para a morte. Ele diz aqui em Hebreus 6 que é impossível que essas pessoas se arrependam de novo. E então, aqui vai um aviso importante. Para quem está me vendo aqui e fica, meu Deus, será que eu blasfemei contra o Espírito Santo? Será que eu errei nisso? Irmão, o fato de uma pessoa sentir arrependimento já é uma prova que ela não blasfemou contra o Espírito Santo. Por quê? Porque ele mostra aqui que quem chega nesse nível de pecado, quem blasfema contra o Espírito Santo e não tem mais perdão, e não tem mais arrependimento. Ou seja, se você sente arrependimento, quem é que provoca arrependimento no homem? O Espírito Santo. Então, a marca desse tipo de pecado é a falta ou ausência do arrependimento. A pessoa não demonstra mais arrependimento. Então, deixa eu resumir isso e explicar olhando para vocês. A blasfêmia contra o Espírito Santo não é adultério. A blasfêmia contra o Espírito Santo não é fornicação. A blasfêmia contra o Espírito Santo não é usar droga. A blasfêmia contra o Espírito Santo pode envolver tudo isso, mas não é exatamente isso. A blasfêmia contra o Espírito Santo é resistir voluntariamente
conscientemente, de livre e espontânea vontade, a obra do Espírito Santo que glorifica a Cristo e que mostra ao homem o caminho da salvação. E essa pessoa que comete esse pecado, ela insiste nesse pecado. Ela rejeita voluntariamente. E ela fala mal. Ela ofende a obra de Cristo, a obra do Espírito Santo de salvação. Ou seja, essa pessoa insiste de tal maneira, de forma voluntária e consciente, mesmo tendo experimentado, mesmo tendo visto. Vejam, esses fariseus viram sinais, esses fariseus viram milagres, mas eles não creram. E aí, Jesus deu o aviso que todo pecado e blasfêmia será perdoado, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão. Então, a blasfêmia contra o Espírito Santo é resistir à obra do Espírito insistentemente, voluntariamente, conscientemente, e rejeitar a obra dele, sabe, depreciar e ofender junto com isso a obra do Espírito Santo que salva o homem, que aponta a Cristo, de tal forma que a pessoa já não tem mais volta. Ela já não ouve mais a voz de Deus. E ela chega a um ponto que não sente mais arrependimento. Então, se uma pessoa sente arrependimento, já está aí provado que ela não blasfemou com o Espírito Santo. Agora, eu quero dar um aviso a vocês. Eu quero dar um aviso a cada um de vocês. Um dos caminhos que levam a isso, vejam, lembrem, os fariseus eram mestres em Israel. Os fariseus eram doutores da lei. Os fariseus eram homens preparados. Os fariseus eram homens que conheciam e tinham uma cultura importante para aquele tempo. Os fariseus eram tidos para o povo comum em Israel um padrão, um modelo, uma referência de vida reta. Não é à toa que Jesus bateu tão forte no legalismo deles. Vejam, entendam bem o que eu vou dizer a vocês. Um dos caminhos para levar a isso é o caminho do racionalismo. Pessoas que, por exemplo, entraram pelo campo acadêmico, filosófico, e em vez de aprender, de adquirir conhecimento para trazer isso, para poder servir, para abençoar vidas, porque tudo que a gente recebe na vida, seja dinheiro, seja conhecimento, deve servir para abençoar vidas, para abençoar o próximo. Esse é o caminho da sabedoria. Mas existem pessoas que estavam no nosso meio e começaram a estudar e viraram ateus. Você sabe disso? Pessoas que dizem que não crê mais em nada, que estavam errado. Eu já vi gente falar, sabe o quê? Ih, aquela época eu estava enganado, até aquelas línguas que eu falava era coisa da minha mente. Eu já vi gente falar isso. Talvez alguém que está me vendo aqui me pergunta, Pastor William, você já viu de perto algum caso de alguém que blasfemou contra o Espírito Santo? Queridos, eu temo que sim. Temo que sim. Ao longo da minha caminhada, eu já vi pelo menos umas 2 pessoas que até frequentaram a igreja, que já vi inclusive chorar em cultos. E entraram por um caminho, um entrou por um caminho de uma seita maligna e o outro pelo caminho do secularismo, do racionalismo científico, e se tornou um ateu fervoroso. E diz que até as línguas que falava era coisa da mente dele, invenção da mente dele. E aquelas curas e revelações é porque é tipo um download, a mente consegue ver o que o outro está, e não existe espiritual. E você olha, a pessoa não sente arrependimento, não sente remorso, diz que está muito bem assim e que não sente falta de nada. Que o espiritual não existe. Por isso eu quero dizer para cada pessoa que está aqui, irmão, estude, aprenda, adquira conhecimento, sabedoria. Vocês mesmos são testemunhas. Cada live, cada ministração que eu faço, você está adquirindo informação e conhecimento. Eu estou instruindo na palavra a vocês. Eu estou dando a vocês alimento espiritual. Vocês sabem disso. A cada dia aqui, eu procuro dar alimento espiritual, oferecendo a vocês palavra viva. Mas, irmão, nunca permita que o conhecimento adquirido ou
que uma tragédia na sua família, ainda que Deus leve um filho, ainda que você perca todo o dinheiro que tem, ainda que você perca tudo, irmão, nunca entre para o caminho de simplesmente virar as costas para Deus e acreditar que esse conhecimento novo, ou esse conhecimento científico, ou essa mágoa e ferida dá a você o direito de apontar para cima e atirar e dizer: acabou o céu, acabou Jesus, acabou Deus, isso não existe, isso é invenção. Cuidado, irmão. Vocês que estudam em faculdade, cuidado com a doutrinação ideológica que é feita em sala de aula. Eu tenho conhecido gente, irmão, que virou a cabeça, que se tornou maluco depois que foi fazer alguns cursos. Deus nos guarde. Não estou dizendo que esse é o único caminho. Não estou dizendo que esse é o único caminho. Mas certamente esse é um aviso importante que eu faço aqui. Então, resumindo, mais uma vez, para ficar bem claro, blasfemar contra o Espírito Santo é resistir ao Espírito Santo, à obra dele. É mesmo tendo tido uma experiência, mesmo tendo tido contato, mesmo tendo recebido a palavra, mesmo tendo até chorado, visto Deus operar e etc., de forma voluntária, falar mal, ofender a obra do Espírito Santo e conscientemente, voluntariamente rejeitar o Filho de Deus de forma tão insistente e perseverante, ou seja, o Espírito Santo está tentando te convencer, está falando, e tão insistentemente rejeitar, que uma pessoa pode blasfemar contra o Espírito Santo. E aí, a marca desse pecado, pecado para a morte, a marca desse pecado é impossível que mais uma vez se arrependam. Não tem mais perdão, como também não há arrependimento. Que Deus nos guarde. Que Deus nos livre. Não vou mentir a vocês, é um pecado muito raro. Muito raro. Não é um pecado comum, é um pecado muito raro. Não peguem essa ministração minha para viverem com medo, porque só o fato de ter temor é o fato de que vocês amam a Deus e não querem viver sem a presença de Deus. Então, não peguem esse ensino para poder viver com medo, porque Deus não nos deu espírito de temor, Deus nos deu espírito de ousadia. Viva o Evangelho é lindo, o Evangelho é maravilhoso, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Deus abençoe vocês, espero ter servido vocês com essa palavra, com essa ministração. Amanhã, eu vou voltar aqui amanhã vai ser de novo 10 horas da noite, amanhã às 10 horas da noite eu vou voltar aqui e eu vou ministrar amanhã vou começar a ministrar amanhã sobre os dons espirituais. Eu vou falar sobre os 9 dons do Espírito Santo. Tem uma pessoa que botou: pastor, quando eu recebo uma revelação e não acredito nela, pode ser considerado pecado contra o Espírito Santo? Não, não é isso. Olha o que eu acabei de falar agora. Não. Olha bem, a Bíblia fala para a gente julgar a profecia e não o profeta. Se você recebeu uma mensagem, você não sentiu, não bateu, você achou que não é de Deus, guarda para você. Pronto. Entendeu? Se você está vendo que não é aquilo, não está batendo, não crê. Como já aconteceu comigo. Confesso a vocês, teve uma vez que uma pessoa me entregou uma profecia, mas era algo que, humanamente falando, era tão absurdo, tão impossível de acontecer, que eu, no fundo, não criei naquele momento. Mas depois aconteceu. E aí eu falei: Jesus, me perdoa, realmente aconteceu, foi Deus que falou, e eu te glorifico nisso. E serviu de lição para eu abrir minha mente, meu coração, para crer que Deus pode fazer todas as coisas, tá? Então a gente julga a profecia, não sai do culto falando mal da pessoa, isso que é o errado, tá bom? Mas isso também não é blasfêmia contra o Espírito Santo, tá bom? Deus abençoe vocês. Amanhã eu vou falar sobre os 9 dons do Espírito Santo. Eu devo gastar aqui duas noites para falar sobre isso, não perde. O meu desejo é que todos vocês amem e desejem a Deus e os dons espirituais. Amanhã, não perde, vou falar sobre os 9 dons do Espírito Santo. Tá bom? Deus abençoe vocês todos, espalha, convido vocês, espero que vocês tenham entendido esse assunto. Eu dei a vocês todos os textos e espero que seja muito uma bênção para todo mundo, tá? Tem um pernilongo voando aqui, e eu já tive dengue 3 vezes, então quem já teve dengue 3 vezes tem medo de pernilongo.
Deus abençoe vocês. Até amanhã, uma noite de bênção para todo mundo.